dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você vai ver essa videoaula. A gente sabe que o tempo para todo mundo está correndo. Então, pessoal, a gente vem falando aí, então do reino vegetal, né? Desse grupo vegetal. Então já falamos aí de briófitas, pteridófitas, angiospermas, né? E agora nas gimnospermas. E por que a gente está demorando? Justamente porque é um grupo muito grande e que abrange um número de características muito grande. Se a gente for analisar tudo que a gente já viu até hoje, então tem algumas especificações bem complicadas nesse grupo, certo? Então lá, todo mundo lembrando, né, das briófitas, pteridófitas, gimnospermas? Vamos lá, pessoal. Quem não lembrar, volta na videoaula, pede o link, quem não tiver, não conseguir entrar, vamos lá ver, beleza? E aí, então, dentro das angiospermas, a gente tem, então, essa outra bifurcação, né, essa diferenciação. E para chegar, pessoal, nesses dois termos, a gente tem algumas características. Lembra lá do reficofágio que a gente viu na aula de zoologia, de nomenclatura? Então, aqui também a gente vai ser utilizado isso. Porém, aqui, como a gente está vendo aqui, nós ainda estamos caminhando para isso, né? Isso aqui vai cada vez mais ficando um pouco mais específico. Mas aí, características gerais, pessoal, dessas angiospermas do grupo das monocotiledôneas. E aí a gente vai analisar, ó, não vamos nem pegar fruto e nem semente que a gente viu, né? Como que é a semente de uma mono e de uma di? Lembram? Quem não lembrar também, né, dá uma olhadinha. Então, olha lá, ó. A monocotiledônea, ela tem apenas um cotilédone, né? E ele não serve para nutrir essa planta. Ela vai ter um outro sisteminha. Quem lembra? Volta lá também, pessoal. Já as dicotiledôneas, fácil de lembrar, né, do feijão que vocês fizeram um experimento. Lembra da diferença do feijão e do milho? Então o feijão como você consegue ver que ele tem duas partes e que depois essas duas partes se abrem, né? Como vocês fizeram no experimento e conseguiram observar isso. Mas vamos lá então. Começando pela flor. A flor, pessoal, das monocotiledôneas é fácil da gente analisar. Então agora, daqui para frente, agora, toda vez que vocês verem uma flor, vocês vão observar isso. E a gente não observa por falta de conhecimento, justamente. Quando temos umas flores múltiplas de 3, ou seja, flores trímeras, olha lá, com 3 pétalas, lembra das pétalas também que a gente viu? Quando eu tenho ela de 3, 6 ou 9, sempre múltiplos de 3, essa planta, pessoal, ela vai ser uma monocotiledônea, porque essa é uma característica desse grupo. E a flor da dicotiledônea, ela é tetrâmera ou pentâmera. Aí uma aluna lá do segundo B me perguntou um dia do trevo de 4 folhas. Então olha lá a sua resposta, ó. O trevo de 4 folhas, então, ele tem 4 folhas, né? Ele é uma flor tetrâmera. Então ela é sim também uma dicotiledônea. Só que só para isso basta? Não, pessoal, nós temos outros métodos de avaliação. A gente vai analisar o caule, o crescimento de caule, o tipo de folha, do limbo foliar, que a gente vai ver aqui mais adiante. Então, quando a gente vem para a folha, as folhas dessas monocotiledôneas, pessoal, elas não têm uma infinidade ou várias formas. Elas são mais ou menos com o mesmo estilo. Lembra lá da folha do milho e a folha da cana-de-açúcar? Não são parecidos? Lembram disso? Outro fato para a gente observar, olha a grama normal, o capim que a gente tem, né? Ela é em forma de uma lança, né? Ela é lanceolada, mais ou menos parecido com essa aqui, e ela apresenta essas nervuras que acompanham o modelo da flor. E elas são chamadas então de paralelinérvias, essas plantas. Tanto o milho, quanto a cana-de-açúcar, quanto a grama, né? As gramíneas, também são do mesmo grupo. Já nas dicotiledôneas, é isso que complica um pouquinho mais, né? Então, olha lá, para ser uma folha na dicotiledônea, o que a gente precisa ter? O limbo foliar, pessoal, é a parte de cima dessa planta, tá? Essa parte aqui, ó, aquela parte que tem as clorofilas, os pigmentos fotossintetizantes dessas plantas, é chamado de limbo foliar. E aí, além disso, a planta ainda tem o pecíolo, né? O pecíolo é o que vai ligar ela no caule. Aí nós temos aqui então a nervura principal, né? E olha lá, ó, as nervuras como é que são diferentes, ó. As nervuras nessas monocotiledôneas acompanham a folha. E nessas aqui não, ó. Essas nervuras elas são meio que
quase que transversal, né? Ela não acompanha o mesmo sentido da flor, da folha, desculpa. E aí, pessoal, ainda tem aqui os estipe, as estípulas, né? Ou estipe, que são essas partezinhas aqui, ó, que vem protegendo onde a flor se fixa lá no caule. E ainda além disso, a gente ainda tem essas gemas laterais aqui, ó, que são aquelas, na verdade, ele vai auxiliar aqui para proteger essas gemas, elas vão estar aqui do lado, vai proteger as estípulas. E as estípulas elas vão proteger o pecíolo dessa folha, certo? E aí, além disso, a gente tem diversos outros tipos foliar, tá? Que aí você tem a atividadezinha para fazer, isso aí, galera. Mas aqui, ó, basicamente é esse o ponto de fixação. E essas plantas, pessoal, olha que eu fiz até um desenho aqui, ó. Aí a gente tem essa aqui é uma folha simples, né? E a gente tem ainda ela composta ou recomposta, depende de como a pessoa conhece. Então, olha lá. Aqui eu tenho uma folha simples, né? Que a disposição dela no caule, ela é oposta cruzada, certo? Olha aqui, ó. Isso aqui é como se eu tivesse aqui um caule, né? Saiu uma folha para cá e uma para cá. Ou seja, ela está oposta. Uma para a direita e uma para a esquerda, certo? Então eu tenho duas nesse sentido. E aí, mais acima, né? Eu tenho duas para frente e duas para trás. Sempre alternando. Duas para os lados, duas e uma para frente e uma para trás. Uma para cada lado novamente, uma para frente e uma para trás. Assim são chamadas essas plantas, né? Alternadas, né? Cruzada, tem oposta cruzada, né? A alternada, pessoal, é quando você tem aqui, ó, de um lado uma folha aqui, do outro lado uma folha aqui, do outro lado uma folha aqui, e aí elas vão se alternando aí nesses nós e entre nós, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui no caule, tá? E aí a gente vem para a raiz, pessoal. Olha lá, muita gente não observou no experimento porque não conseguiu germinar a semente do milho. Né? Até um colega aí fez uma brincadeira e falou que a mão dele era ruim. Mas foi lá na hora da metodologia. Às vezes afundou demais, às vezes não furou o recipiente, né? E acabou apodrecendo essa raiz. Então, olha lá, a raiz a gente tem ela de dois tipos. Na monocotiledônia, ela é fasciculada. E essa palavra fasciculada, ela é chamada também, essa raiz, de cabeleira, ou seja, você dormiu lá meio cansado de qualquer jeito, né? Geralmente aí as meninas, né? Não todos, pessoal, estou falando assim, ó, só, né, um exemplo aqui para vocês entenderem. O descabelado, você deitou lá, tava com o cabelo com poeira, levantou no outro dia, como que tá aquele cabelo, né? Então ele não tem uma certa organização. E o principal ponto que você vai observar, não tem uma raiz principal, né? Ela já sai e já vai ali procurando o local de fixação. Já nas dicotiledôneas, essa raiz ela é um pouco mais complicada, né? Então, ó, ela tem a coifa. Essa coifa, pessoal, é a pontinha da raiz que vai buscando ali o local onde essa raiz vai. E essa raiz ela vai se invaginando, se entrando no solo por conta dessa zona aqui, ó, essa zona meristemática, que é lá onde ocorre os processos de mitose e meiose, né? Que temos um meristema primário dessa raiz, e essa raiz passa por esses processos e ela vai crescendo, vai aumentando. E aí aqui, ó, a gente tem aqui a zona pilífera dessa raiz, que é a zona onde vai acontecer a absorção de água e sais nutrientes, sais minerais, desculpa. E aí nós temos aqui então a raiz principal, que é daqui ela já vai sair o caule. Pessoal, vestibular cobra bastante isso aqui. E outra coisa que confunde bastante é isso aqui, ó. A raiz e o caule. São duas coisas que compõem a folha, certo? Mas elas têm tratamentos diferentes e morfologia diferente. Então quando eu falo de raiz, eu vou falar de geotropismo. E qual que é o geotropismo da raiz? Geotropismo da raiz é positivo. Por quê? Se gel é terra, a raiz cresce para baixo, para dentro da terra. Se eu te perguntar qual que é o geotropismo do caule, é negativo, porque a raiz vai para baixo, o caule vai para cima, a terra está para baixo. Então o caule cresce em direção oposta da terra, certo? E aí vamos vendo essa mesma situação lá no caule. Então, geotropismo da raiz, positivo. Isso aí, galera. Olha lá, então nós temos aqui a coifa, né? A zona pilífera, a zona meristemática e a raiz principal.
E essas aqui, pessoal, ó, essas que saem aqui, laterais, são as raízes principais, que é isso que vai estar dando a segurança. Além disso, ainda vai fixar a planta naquele local, certo? Continuando aqui. Então vamos lá para o caule, né? Qual que é a função do caule, né? Como que é esse caule? Esse caule, então, é um caule, né, geralmente ereto, né, reto, grande e de porte lenhoso. Porém, ele pode ser também herbáceo, né, que são as ervas que a gente tem aí, aquele mato que suja lá, fininho. O sublenhoso. Esse sublenhoso é aquele que ele apresenta até uma certa estrutura de uma planta, ele é lignificado, ele é duro. E dali para um período, depois para frente ou lateral, ele não tem mais aquela mesma resistência. E a gente tem o lenhoso, que é o que a gente está acostumado a ter, certo? Isso aqui, pessoal, geralmente para dicotiledônia, tá? Não coube de lá, eu coloquei de cá. As monocotiledôneas, né, tem, lógico que tem, né? Nós temos ali as, as gueirobas, né, os pés de coco, eles são monocotiledôneos, eles são, né, rígidos. Então, mas não se aplica a todos. A maioria do caso aqui, eles só as dicotiledôneas que apresentam um caule lenhoso. A forma deles, ele é cilíndrico, pode ser cônico ou achatado. Esse achatado aqui lembra do cipó? Então, beleza. Pessoal, o cipó é um caule, tá? O que mais que é um caule, pessoal, que vocês não lembram, né? Eu falei que o caule ele tem o nó e o entrenó, né? Então o caule vai ter aqui um crescimento, aqui está o nó, o outro nó e esse aqui entrenó, geralmente onde ele vai soltar as bainhas para liberar as plantas, certo? As gemas laterais. Nós temos também caules rastejantes, né? Que é o caso da melancia, da abóbora. Nós temos os colmos, que é o caso da cana, que é um colmo cheio. Então a gente tem também um outro tipo de caule. E aí a gente ainda tem ali uma outra que entra ali nos dois, né, entre a raiz e o caule. Nós temos um bulbo composto, que é no caso, né, a nossa cebola que a gente utiliza em casa, beleza? No caso das raízes também, pessoal, nós temos algumas adaptações, né? Lembra lá da banana, da batata doce? Eles são, então, aquela parte de cima da banana, aquilo são folhas, né? Ela não é um caule. Aquilo lá são folhas da banana que ela vai se juntando, se justaposta e forma ali um falso caule, né? E aí a batata doce, ela é considerada, né, um tubérculo, ou seja, ela não possui uma raiz e ela tem uma grande reserva de energia, né, que no caso ali o amido. E ela fica, ela é subterrânea, beleza? E temos também as raízes adventícias, que são aquelas raízes aéreas, né, dos caules aéreos, e a abóbora ela vai indo, né, e ela precisa se grudar quando ela está no alto. E temos ainda as raízes respiratórias, lembra lá nos mangues? Ou em um local onde a terra é pobre em oxigênio, então essas raízes elas vão precisar, né, sair para fora. Lá nos mangues é onde a gente consegue ver isso. Aquelas raízes toda para fora da árvore, ali, formando, parecendo um pilar nela ali. Ou até mesmo aquelas que saem, né, de baixo para a terra e você acha que é uma árvore que morreu, onde na verdade aquilo é uma raiz respiratória, né? E até também, né, a gente tem os rizomas, que é um grande exemplo desse aí, é a espada de São Jorge, né? Que ela apresenta só aquelas pseudo-folhas para fora e o caule dela também se encontra ali interno. Aqui, ó, pessoal, nossa aula é essa, tá? Atividade para vocês, olha lá. Vocês vão classificar para mim, aí na sua casa, a cebola, o alho e a batata doce, beleza? Além desses, você vai escolher duas folhas, qualquer folha, de qualquer... Duas folhas não, desculpa. Duas espécies de planta. Pode ser que tenha na sua casa, aí perto, no vizinho, onde você esteja. E você vai observar as características do caule e das folhas dela. E aí você vai fazer uma anotação. Ah, eu observei aqui o pé de limão. O pé de limão tem uma folha assim, assim, eu acho que ela é composta. É para você falar sobre o caule dessa planta, né, como que ele essas adaptações de folha e caule e do limbo foliar. Se ela é uma folha completa, né, como que é uma folha completa? Se ela tem o pecíolo, a parte que liga ela no caule. Quando ela não tem o pecíolo, ela é chamada de cécio. Aí quando ela é cécio,
essa planta, ela já tem, essa folha, ela já sai uma invaginação direta aqui do caule. Ela já é assim, ela não tem o pecíolo como nesse caso aqui. Beleza? Mas eu formalizo aqui a atividade que é para vocês fazerem. Obrigado, não deixe de ver as aulas. Até a próxima.